narra o mundo espiritual através das suas tradições variadas, que na madrugada de dezembro de 1799, 31 de dezembro, para o ano de 1800, 1º de janeiro, particularmente quando a madrugada do dia 1º de janeiro já começava a se iniciar, houve uma reunião magna na espiritualidade. Aquela reunião havia sido programado há cerca de 300 anos atrás. Contava-se com delegações de espíritos, alguns dos quais viveram em variadas épocas da humanidade terrestre. Estiveram em culturas e em nacionalidades distintas. E ali, naquele anfiteatro do mundo espiritual, deveria possuir mais ou menos 800 entidades espirituais, programadas há muito tempo atrás para estar naquele recinto, a fim de poder decidir e, de alguma forma, receber diretrizes de um mundo maior, acerca dos novos movimentos pelos quais a Terra deveria passar, graças a cujo cometimento essas entidades estariam colaborando na Terra de alguma sorte, direta ou indiretamente. Naquele dia, espíritos os mais venerandos, dedicados ao saber humano e aos variados setores do pensamento, da cultura, da religião, da arte, encontravam-se ali quase que se acotovelando diante de um coral de vozes de crianças que se encontravam no ambiente, cantando hosanas, e narra particularmente o espírito irmão X, através do médium Chico Xavier, que em determinado momento cortes de seres espirituais se adentram no ambiente, trazendo também alguns espíritos que se encontravam reencarnados e que faziam parte daquela equipe espiritual. De um lado, encontravam-se aquelas entidades ligadas à construção do pensamento religioso na Terra: Krishna, Buda, Confúcio, Forri, Lao Tse, Hermes e tantos outros que colaboraram tanto com o desenvolvimento no pensamento religioso oriental, tanto quanto ocidental, particularmente na antiguidade, nas várias civilizações antigas que ali se encontravam para, de alguma forma, colaborar também com aquele momento especial. Ao lado deles, em um outro local, também reservado adredemente para a reunião, encontravam-se os grandes pensadores e filósofos, aqueles que tanto contribuíram com o alargar do pensamento filosófico, cartesiano, cultural na Terra, nos seus mais variados saberes, na personalidade de Sócrates, Platão, Aristóteles, Tucídides, Ésquilo, Sófocles. Ali se adentravam para, de alguma forma, colaborar, e logo além, os grandes pensadores que contribuíram para o conhecimento da matéria, da física, da biologia, da fisiologia humana, como Hipócrates, o pai na medicina grega, Leucipo, Lucrécio e Demócrito, os grandes filósofos do atomismo, entre outros, que ali também se encontravam para colaborar com os novos destinos da humanidade, ao lado daqueles grandes poetas, oradores, filósofos estetas que antecederam a chegada de Jesus na Terra, particularmente no Império Romano, como Salústio, Horácio, Ovídio, Tito Livio, Mecenas, que ali se encontravam também para colaborar com aquela comunidade, ao lado daqueles grandes pensadores da religião que formaram a escolástica, que ampliaram e colaboraram com a disseminação do pensamento de Jesus na Terra após a sua passagem pelo mundo: Agostinho de Hipona, Tertuliano, Próculo, Orígenes, os grandes pais da patrística romana, ao lado dos neoplatônicos de Alexandria. Ali se encontravam para também expectantes, acompanhando os lances que deveriam tomar conta daquela reunião,
no anfiteatro que tinha a estrutura greco-romana, com as suas colunas ajaezadas de imponência, mas que também possuía a simplicidade de todo o ambiente espiritual de luz, e tanto quanto com as nobres entidades que ali faziam parte, ao lado dos grandes amantes da arte, da beleza, que em determinados períodos da terra corporificaram-se no palco da vestimenta material, para trazerem as luzes do bem, do belo, do nobre, como Botticelli, Rafael Sanzio, Michelangelo, Dante Alighieri na literatura, e os grandes românticos da literatura, aqueles que deveriam colaborar com o romantismo, com a poesia, ao lado dos grandes conquistadores náuticos, aqueles que também descobriram as regiões mais distantes da terra, como Cabral, Colombo, Henrique de Sagres e outros, que ali faziam parte daquela assembleia para mais adiante, em um local não tão de tanto destaque, aqueles antigos revolucionários que recentemente estiveram no planeta e agora desencarnados, os grandes empiristas britânicos, os iluministas franceses, aqueles que colaboraram com a enciclopédia, com a Revolução Francesa, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Danton, Madame de Roland, os grandes pensadores que de alguma forma colaboraram com os alargar dos horizontes do pensamento cultural, com o racionalismo, com o iluminismo, com o apregoar da razão humana, da lógica, do filosofar, ao lado de René Descartes, que também fazia parte daquela reunião, e aquele grupo que estava sendo trazido de seres já reencarnados, mas ligados àquela equipe espiritual, o Papa Pio VII, que se encontrava presente, reencarnado, e que estava em desdobramento mediúnico, isso é, em emancipação da alma pelo sono, trazido, levado pelas entidades responsáveis pela organização daquele evento, ao lado de Fulton, Goethe, o poeta alemão, Faraday, o Faraday, Beethoven, que também se encontrava reencarnado, entre outras personalidades, e entre elas, acolitado por mais de um ser espiritual que amparava-o para trazê-lo ao ambiente perturbado pela influência da matéria, que não conseguia preservar-lhe a lucidez espiritual daquele encontro. Estava também presente Napoleão Bonaparte, que, emancipado da matéria, apresentava-se sob a fisionomia de Júlio César, o antigo conquistador do mundo, aquele que na época do Império Romano conquistou toda a África, que saiu invadindo todas as regiões do mar Mediterrâneo, e ali, perturbado pela influência do mundo material, sem conseguir ter a claridade e a percepção cristalina daquele momento, era amparado por seres espirituais para os acontecimentos que iam ter lugar. Diante de Júlio César, agora reencarnado como Napoleão Bonaparte, encontrava-se uma personalidade que irradiava uma luz diamantina, azul violácea, que envolvia a sua aura, a sua irradiação espiritual, e que tinha o maior respeito, que possuía a maior credibilidade naquela reunião, em um local de destaque, que vai na direção de César, Napoleão Bonaparte, para ampará-lo e pegar-lhe nos braços. Tratava-se de João Rus, ou Jan Hus, aquele homem que no século XV e XVI, que foi antecessor da reforma protestante de Lutero, e que Lutero bebeu na sua sabedoria e na sua inspiração. Esse homem que foi condenado a morrer queimado vivo pela Inquisição, no famoso Concílio de Constança, no século XV, corrigindo, esse homem, João Hus, que foi um grande teólogo católico, e que mais tarde percebeu que o Evangelho de Jesus deveria ser pregado às multidões, às massas, não em latim, mas no idioma tcheco, porque ele era da antiga Tchecoslováquia, e ali pregava de maneira simples, e graças a uma traição, foi levado a Constança para esclarecimento, mais tarde ele clausurado, e levado à fogueira, para ser assassinado de maneira cruel. Jan Hus, que no momento máximo, no momento final
das suas dores, narram seus biógrafos, olha para o carrasco inquisidor e vai dizer: hoje vós assais o pato, porque Rus em tcheco significa pato ou ganso, mas dia virá que a providência enviará um cisne que voará sobre as vossas cabeças e vós não podereis alcançar. Era uma espécie de profecia de inspiração diante dos religiosos hebetados que não entendiam aquela colocação, cujo corpo do apóstolo queimava em brasa viva ardente, e antes de ser asfixiado pelo monóxido de carbono, ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E começa a orar uma Ave Maria e morre totalmente queimado. Esse apóstolo e mártir da pregação cristã primitiva, do retorno às origens do Evangelho de Jesus, está presente. Olha para Napoleão Bonaparte na fisionomia de César, como se pedisse a ele amparo, proteção para aquele momento. E uma voz espiritual transcendente, que se encontrava em uma região ignota daquele cenáculo, começa a dizer, para o estremecimento da massa e a sensibilidade das pessoas expectantes que começam a chorar ali naquele momento, a voz começa a dizer mais ou menos assim: César, dê-te a oportunidade de voltar à terra depois da experiência malograda quando, na personalidade de Alexandre Magno da Macedônia, conseguiu reunir o mundo e impor o grego, a fim de que aqueles que antecediam a minha vinda pudessem propalar a filosofia da espiritualidade. Os grandes filósofos pré-cristãos pudessem preparar o terreno filosófico para a minha chegada. Após isso, malogrando na ambição, mergulhaste na terra como César para poder subir ao poder e poder anexar todo mundo sob o Império Romano, a fim de facilitar que a minha mensagem pudesse ser propagada mais rápido a todo mundo. Embora conseguiste o primeiro intento, malograste dolorosamente no poder sangue-sedento das paixões. Eu sei que o mergulho na carne perturba a mente e envolve a mente em tentações e em sombras. Malograstes por causa do poder e da ambição, e quando ias ao Senado pedir mais poder e mais prerrogativa, fostes assassinado pelo punhal de Brutus. Voltando aqui, e hoje dou-te a oportunidade mais uma vez de estar agora na Europa para reunir os estados europeus, a fim de que esse patrimônio cultural nacional, que desde Joana d'Arc, quando preservou a cultura francesa nas batalhas que teve a oportunidade de travar, a fim de que a cultura francesa não fosse destruída, para que esse momento chegasse, a fim de que o idioma francês, que se torna mais diplomático e popular nesta época, possa propalar uma mensagem que tenha necessidade que essa mensagem chegue na terra. Porque logo mais, o meu embaixador estará no planeta. O meu missionário estará no planeta para restaurar a minha mensagem. Nesse momento, Jan Hus ajoelha-se com lágrima nos olhos, olhando para o céu e se perguntando de onde eu conheço essa voz. E a voz continuava dizendo: ele naturalmente experimentará as experiências da ciência, e as naves da ciência e da filosofia navegarão sobre as suas ideias no futuro. Ele terá que experimentar primeiro o método científico na Terra, para apresentar com lógica e com argumento forte a doutrina que eu tenho necessidade que ele leve. Mas a sua doutrina será a embaixada do amor, porque terá como mensagem principal a caridade, que é o amor na sua expressão mais evoluída, mais elevada. A sua mensagem terá toda ela calcada no sentimento do amor incondicional, porque eu tenho pressa que o reino de Deus se instale na terra e nos corações humanos. César, Napoleão Bonaparte, estava totalmente perturbado. Jan Hus solicita dos seres espirituais que o amparavam para pegar-lhe no colo e levar-lhe de volta ao corpo físico,
para colocar de volta a veste material no despertar no dia seguinte. E é aceito, como lhe pedisse amparo e ajuda para aquela hora. E naturalmente que depois de algumas manifestações de alguns espíritos e um coral de vozes que começa a cantar uma música sacra, a reunião se encerra com aqueles sentimentos espirituais inesquecíveis. No dia 3 de outubro de 1804, nasce, ou melhor, renasce Jan Hus, na personalidade de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que vai ser conhecido mais tarde com o pseudônimo de Allan Kardec, que era Jan Hus de volta à Terra. Ele nasceu 2 meses depois que Napoleão anexava os estados franceses, particularmente quando é 18 de maio de 1804, naquele mesmo ano, Napoleão coroava-se imperador e começava a se exceder na direção do poder e da ganância, para mais tarde ser vítima do exílio de Santa Helena, mas ao mesmo tempo de alguma forma facilitou a tarefa do apóstolo de Lyon, que mais tarde deveria experimentar as vivências do raciocínio intelectual, cultural, científico do planeta, se doutorar educador, se especializar nas ciências da época, receber os títulos notáveis do momento, para mais tarde travar contato com os fenômenos que deveriam tornar-se populares na época, os chamados fenômenos das mesas girantes, les tables tournantes, como era visto em Paris, capital cultural do mundo, porque as ideias nasciam em Paris e eram espalhadas para o resto do mundo, a ponto de ditado popular dizer: é melhor ser desconhecido em Paris do que ser conhecido no resto do mundo e ignorado na cidade de luz. Paris era a capital cultural das ideias, da ciência, do saber. E Allan Kardec, embora nascido em Lyon, vai mais tarde estudar em Paris, se tornar um emérito educador, ainda não com o pseudônimo de Kardec, para mais tarde se tornar conhecido quando, depois os títulos de doutorado, uma espécie de doutorado na época, que lhe é concedido pela Sociedade de Arras, quando ele faz uma dissertação a respeito dos métodos pedagógicos modernos. Ele, que era discípulo de Pestalozzi, Henrique Pestalozzi, um dos pais da pedagogia contemporânea, aliás, um desses espíritos que se encontravam na reunião também. E ele vai se notabilizar mais tarde para ter conhecimento daqueles fenômenos que chamavam a atenção de Paris, fenômenos que começaram em 31 de março de 1848, quando as meninas Catarina e Margarida Fox, as irmãs Fox, em Nova York, em Hydesville, vai travar contato com uma força estranha, raps, noises, que eram chamados na cultura americana, barulhos, movimentos, em que as forças se movimentavam e se comunicavam através de um código, uma tipologia rudimentar. Graças ao quê? As irmãs Fox travaram contato com aquela força estranha e receberam a informação que era alguém que viveu naquela casa, que se chamava fulano de tal, que foi assassinado e cujo esqueleto estava enterrado no subterrâneo daquela região. Depois de pesquisarem, constataram que uma ossada que pertenceu a um alfaiate chamado Charles Rosna estava ali realmente encontrado no subterrâneo, no sótão daquela residência, graças a um crime hediondo do passado. Essa experiência mais tarde vai se popularizar na América para a Europa, particularmente na França. Hippolyte Léon Denisard Rivail, cientista, a princípio não podia acreditar naquelas manifestações. Supôs que era a eletricidade. A eletricidade havia sido descoberta recentemente. E havia especulação que a eletricidade movia objetos. E talvez a eletricidade pudesse mover corpos inertes. Era a expressão dele. Movimento de objetos. Mas quando um amigo seu, o senhor Fortier, lhe disse por volta de 1855 que aqueles objetos não apenas se moviam, mas através de um código, uma batida letra A, 2 batidas letra B, 3 batidas C e sucessivamente, através até todo o alfabeto, ou então uma batida sim,
2 batidas não, se a pergunta propiciava uma afirmativa ou uma negativa, e graças a isso, ele vai dizer, isso é diferente. Porque um objeto pode se movimentar através da eletricidade, mas uma mesa e uma cadeira poder pensar, raciocinar e falar, eu não posso crer, a não ser que seja uma historinha para colocar crianças para dormir. Eu não posso crer através dessa experiência, mas não negou o fenômeno, apenas não compreendia e foi participar de um sarau famoso, na casa de uma senhora famosa, a senhora Pleine Maison, que vivia em Paris, no coração de Paris, na Grande Ballier, e ali ele vai, essa senhora que era conhecida, que recebeu mais tarde Napoleão III, o sobrinho neto de Napoleão I, que recebeu Victor Hugo, George Sand, Frédéric Chopin, era uma mulher notável na cultura conhecida, vai receber também Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E em uma reunião, a última terça-feira do mês de março de 1855, ele vai participar de uma sessão onde ele com um caderno anotava o que aquelas forças diziam. E ele vai dizer, todo efeito vem de uma causa. Logo, todo efeito inteligente é produzido por uma causa inteligente. Uma mesa e uma cadeira não tem cérebro, nem nervos para pensar, para sentir ou para raciocinar. E diante da oportunidade de conversar com a mesa, ele pergunta, és tu quem fala, mesa? E a mesa responde em francês, não, somos nós, as almas dos homens que viveram na terra. A partir daí estabelece-se um contato. Ele vai pegar mais tarde cerca de 50 cadernos para anotar as perguntas que ele deveria fazer àquelas forças. Algumas perguntas ele fazia em francês e recebia em alemão. Algumas perguntas ele fazia em italiano ou em inglês, porque ele era poliglota, sabia falar 5 idiomas além do francês, e recebia em outro idioma. E graças a isso ele percebia que não se tratava também da influência do pensamento das pessoas, porque as mesas respondiam coisas que as pessoas presentes não tinham ideia. Conhecimentos acima da mentalidade das pessoas presentes, das testemunhas. E ele percebe que o fenômeno evolui. A mesma energia que as pessoas utilizavam na imposição de mãos diante da mesa ou da cadeira para ela se movimentar, poderia ser utilizado através de uma prancheta, o Ouija, ou a cesta de vime, ou a cesta de bico, mais tarde a prancheta americana, que era acoplado um lápis ou uma caneta, as pessoas colocavam as mãos em cima e a caneta, o lápis respondia com uma velocidade muito maior do que as batidas, que era um método penoso, um método mais lento, e através disso as comunicações começaram a fluir de maneira mais rápida. Mais tarde ele percebeu que a mesma energia que as pessoas utilizavam, alguns sensitivos, que mais tarde ele vai dar o nome de médium, do latim meio, aquele que está no meio, o sensitivo chamado médium, que colocava as mãos para a caneta ou o lápis se movimentar, ele poderia utilizar a mesma energia colocando o lápis na própria mão e escrevendo, impulsionado por uma força mecânica, surgia a escrita indireta ou psicografia. Mais tarde a mediunidade falante ou psicofonia. O fenômeno evolui em uma reunião. O espírito Zéfiro se comunica pela médium Jafé, uma médium de 15 anos de idade. Menina, e aliás, 15 anos de idade não é o 15 anos de idade da cultura atual. 15 anos de idade no século XIX era criança. O espírito se comunica e diz, olá, professor Rivaio, você não lembra de mim, mas eu o conheço. Nós somos amigos há mais de 18 séculos atrás. Vamos reencarnando juntos ao longo dos tempos. Em alguns momentos, um fica no mundo espiritual e outro reencarna. Eu me chamo Zéfiro e sou amigo teu. Conheço-te desde o século II a.C., quando tu eras sacerdote druida. Tu eras o nosso chefe, o nosso sacerdote, o nosso líder. Nós éramos vegetarianos, reencarnacionistas, celibatários, amávamos o Deus Dispater, o Deus da fraternidade, e tu te chamavas Allan Kardec. Ele achou o nome Allan Kardec tão curioso, que mais tarde, ao receber aquelas informações que ele vai organizar, ele adota o nome Allan Kardec, penso eu, que é uma forma das pessoas não associarem a obra ao nome dele de educador famoso, de cientista famoso, para que as pessoas procurassem a obra pela qualidade do conteúdo e não pelo nome da pessoa famosa que assina, já que ele próprio dizia que não era a sua obra, mas era a obra
dos espíritos, ele adotou um pseudônimo, para que o gigante da educação, da filosofia e da cultura mundial começasse a desaparecer das páginas da história, do conhecimento social, e Allan Kardec começasse a se tornar mais visível e mais evidente. Através de perguntas, que é o melhor método dialético filosófico de aprendizagem, ele pôde receber respostas extraordinárias e percebia que estava diante de um fenômeno novo, um fenômeno extraordinário. E através dessas perguntas, que ele chegou a fazer em 1019 perguntas, que sintetiza a busca do indivíduo pelas grandes questões que inquietam a humanidade, ele percebeu que estava diante de uma obra, e o trabalho que ele fez foi arrumá-la, organizá-la de maneira didática. Ele vai dizer mais tarde na introdução: o trabalho daquele que assina o nome da obra foi apenas organizá-la e compilar de maneira sequenciada. Mas nós tivemos a oportunidade de colher informações dos espíritos, e em alguns momentos nós pensávamos de maneira diferente, raciocinávamos de forma diversa, discordávamos da ideia, mas como a informação e a doutrina é dos espíritos, preferíamos colocar as informações dos espíritos. Allan Kardec chegou a entrar em contato com mais de 1000 centros mediúnicos diferentes, travou contato com mais de 1000 médiuns, fazia uma pergunta ou abordava um tema em diversos médiuns e centros, para ao receber as respostas ele perceber se não se tratava de uma opinião pessoal ou se tratava de um consenso do mundo espiritual. Ele vai dizer: o espírito é a alma do homem que viveu na terra. Equivale a dizer que há espíritos que sabem até menos do que muitos homens, porque há, da mesma forma que na população da terra há pessoas ignorantes e pessoas sábias, pessoas verdadeiras e pessoas mentirosas, há também espíritos sábios e mentirosos. Não se pode acreditar na opinião isolada de um espírito, senão através de um consenso que se repete, porque vem de uma fonte única, uma fonte verdadeira. Ora bem, a morte não muda ninguém. O fato de eu, por exemplo, se eu desencarnar com preconceitos, com equívocos, com visões distorcidas, chegando no mundo espiritual, eu não necessariamente altero a minha visão, eu permaneço com essa visão durante um bom tempo. O fato de eu desencarnar não quer dizer que eu me torne um ser angélico. Allan Kardec percebeu isso, e a sabedoria dele era extraordinária. Às vezes eu fico me perguntando quem foi mais sábio, quem fazia pergunta ou quem respondia, porque às vezes o sucesso de uma resposta está na forma como a pergunta foi feita. E Allan Kardec fazia perguntas de maneira extraordinária. A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: que é Deus? Não é o que é Deus, porque o dá a ideia de singular. Que é para abranger ainda mais, porque poderia ser plural. E não é quem é Deus, porque a expressão quem significa o homem que. Quando eu falo quem é Deus, eu já estou dizendo que Deus é homem, que Deus é um ser humano. Que é Deus? E a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então é uma síntese. Em O Livro dos Espíritos nós temos a síntese da sabedoria universal, com uma perfeição, com uma lógica, com uma didática extraordinária, de tal forma que o próprio Allan Kardec faz perguntas, onde no Livro dos Espíritos estão desde a psicologia ancestral até a filosofia do futuro, estão ali a antropologia, a teologia, a ética, a sociologia. Certa vez, me permitam, conversando com um amigo nosso, orador espírita conhecido dessa cidade, psicólogo, nós conversávamos e ele falava sobre física quântica, sobre física nuclear, sobre mecânica quântica, e falava, e eu que não entendia muito, ficava tentando entender o que era aquilo. O mundo subatômico, o mundo do infinitamente pequeno, a energia e os quarks, os top quarks, as partículas energéticas. Meu Deus, que coisa, que confusão. E comecei a pensar, olha que o Livro dos Espíritos não falou sobre isso. No Livro dos Espíritos não tem isso. É claro, a mecânica quântica apareceu na metade do século XX, os Espíritos não falaram disso. Santa ignorância. Um dia eu estava folheando uma obra do espírito Viana de Carvalho, através do médium Divaldo Franco, quando em uma parte que falava da atualidade do espiritismo, Viana de Carvalho coloca mais ou menos assim:
o Espiritismo é tão atual que antecipa as conquistas científicas do futuro. Porque o modelo da física quântica tem como conceito principal que o infinitamente pequeno funciona de alguma forma semelhante ao mundo macrocósmico, ao mundo astronômico, ao mundo astrofísico. As manifestações dos átomos e das partículas subatômicas funcionam de uma forma muito semelhante aos corpos grandes. Esse é o conceito básico do modelo quântico da física quântica. E aí Viana de Carvalho continuava, Allan Kardec antecipou isso, quando na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, ao fazer a pergunta a respeito dos seres e dos reinos diferentes da natureza, os Espíritos respondem, tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo, porque o átomo de hoje será o arcanjo de amanhã, como o arcanjo de hoje um dia começou como um átomo. É a base fundamental do conceito quântico, da física molecular, ou da biologia molecular, da física nuclear, em antecipação do conhecimento. Então quando eu vejo gente dizendo assim, não, mas o Livro dos Espíritos está superado, eu fico me perguntando aonde? Onde foi que superaram? Porque até agora eu não vi. Em uma época que a ciência mudou tanta coisa, é óbvio que a linguagem é uma linguagem do século XIX, e que Allan Kardec se preocupou em colocar uma linguagem que seja uma linguagem que qualquer tipo de inteligência pudesse acessar. Ele não poderia nem utilizar uma linguagem muito técnica, nem utilizar uma linguagem muito chula. Em respeito à inteligência da pessoa que iria ler, ele tinha que utilizar uma linguagem de alto nível, elegante, sem muita complicação, para ser acessível a todo tipo de pessoa e para resistir às críticas e às transformações culturais do futuro. Mas a linguagem, é uma linguagem que era utilizada no século XIX. É a mesma coisa a gente pegar uma obra de Shakespeare e querer agora adaptar na linguagem. A gente vai corromper a obra. Pegar uma obra, a Carta de Pero Vaz de Caminha, nós não vamos conseguir. É naturalmente que é uma proposta, mas a essência do conteúdo, a beleza da proposta do Espiritismo, que é apresentada de uma maneira cabal. Na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca, para ideias novas, sugiro palavras novas. Proponho a palavra Espiritismo para a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que os espíritos mantêm com o mundo material. E mais adiante ele vai dizer, o Espiritismo como ciência de observação é também uma filosofia, porque responde às grandes questões de toda a história da filosofia. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? E por que eu sofro? As grandes questões capitais de todas as escolas filosóficas. O Espiritismo responde em alto nível, em alta colocação. Em O Livro dos Espíritos nós temos 4 partes que dão origem a 4 obras. A primeira parte, Deus e as causas primárias, onde os Espíritos falam sobre as origens das coisas, sobre a origem do universo, sobre o princípio fundamental, espírito, matéria, os elementos do universo. Deus e as causas primárias. Dessa primeira parte vai dar origem à Gênese, que é um trabalho de desenvolvimento daquelas ideias sobre o universo à luz da visão espiritual. A segunda parte, o mundo espiritual ou mundo espírita, que fala sobre as relações entre o mundo material e o mundo espiritual, os fenômenos, a interação entre um mundo e outro, vai dar origem ao Livro dos Médiuns, que é um trabalho sobre o estudo desses fenômenos, um desdobramento. A quarta parte fala sobre os grandes temas da teologia, sobre o nada, a vida futura, sobre as compensações, os sofrimentos ou os prazeres que o espírito vai encontrar após a morte. Vai dar origem ao céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. E a terceira parte, pulamos de propósito, vai naturalmente estudar as leis morais, as grandes leis morais, que é uma espécie de ética cósmica, ética universal. E nas leis morais, Allan Kardec estabelece as grandes leis que regem o cosmo e que estão em nossa consciência, questão 621. E na questão 625, estudando as leis morais,
Allan Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para ser seu modelo e guia, e os Espíritos respondem: Jesus. É a síntese, é a resposta mais curta das 1019 perguntas. E graças a essa resposta e essas informações das leis morais, vai dar origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Porque os Espíritos disseram que de todas as lições, doutrinas e ensinamentos, a doutrina de Jesus é aquela que melhor reflete as leis morais. Portanto, essa ética cósmica que nos rege. Por essa razão, no Evangelho segundo o Espiritismo, o aspecto religioso da doutrina é trabalhado e é apresentado de uma maneira extraordinária. E é nessa obra que Allan Kardec vai estudar algumas partes do Evangelho, alguns trechos, alguns inclusive controvertidos do Evangelho, de uma maneira muito sábia, para chegar a afirmar que o objetivo é ficar no ensino moral. Ele vai dizer na introdução do Evangelho que a Bíblia é um livro histórico, que narra uma série de tradições de um povo, e que tem tradições culturais, legislação de um povo, elementos que serviram de dogma para a igreja, milagres e passagens muito difíceis e controvertidas, e o quinto ponto, o ensino moral. E Allan Kardec vai dizer, é essa parte que nos interessa. As partes controvertidas não nos interessam, mas o ensinamento moral. Dessa forma, ele se centra na mensagem de Jesus. E quando ele examina uma mensagem que é muito difícil de entender, que a teologia tem debatido, ele vai apresentar um Consolador. Quando os próprios Espíritos voltam, se manifestam para falar a respeito desse Consolador. O Consolador, prometido por Jesus, foi anotado pelo evangelista João no seu Evangelho, capítulo 14, versículos 15, 16, 17, 25, 26, 27 e seguintes, quando Jesus vai dizer: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai que envie o Consolador, o Paracleto. A expressão Paracleto grega é interessante, e ele vai dizer: crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai, do contrário eu vou, teria dito, e vou preparar um lugar. Mas esse Paracleto, esse Consolador, fará recordar a minha mensagem. E Kardec, com a sua sabedoria, vai dizer: ora, se Jesus falou que esse Consolador iria recordar, só se recorda de algo que se esqueceu. Ele já sabia que a mensagem dele ia ser esquecida. Fará recordar a minha mensagem e muito mais, e dirá outras coisas novas que hoje eu não posso dizer, porque vós não suportaríeis, e é por isso que eu vos falo por parábolas. Esse Consolador, esse Paracleto ficará convosco, vós não vereis, mas ele estará convosco. E Allan Kardec vai dizer: se nós não vamos ver, é porque não é uma pessoa, porque a tradição teológica dizia que era Cristo que voltava em pessoa novamente. Não é isso que ele diz que ia pedir o Pai que enviasse alguém. Mas se é alguém que ficará com a gente para sempre, e que a gente não vai ver, não pode ser uma pessoa humana, não pode ser um ser físico, é uma ideia, é um conceito, é o cisne que voará sobre as cabeças, que foi previsto por Ian Hus, e o próprio Ian Hus, de volta na pessoa de Allan Kardec, vai apresentar esse cisne, porque ele vai mais tarde escrever em um dos trechos da Revista Espírita, vai dizer: se pode queimar os homens, se pode incendiar os livros, mas não se pode destruir os espíritos, e os homens que foram queimados reencarnarão novamente, os médiuns voltarão e escreverão os livros novamente, porque não se pode deter a verdade, como diz no provérbio árabe: ninguém pode impedir o surgimento da manhã, da madrugada, ninguém pode deter, portanto, o progresso. Esse trecho de João, o Paracleto, a expressão Paracleto é uma expressão grega que tem 3 significados. Paracleto pode ser o advogado, ou seja, aquele que defende, o defensor. Paracleto pode ser o orientador, aquele que instrui, aquele que esclarece. E o Paracleto pode ser aquele que consola, o Consolador. Na maioria das traduções tem o Consolador, mas pode ser uma dessas 3. Allan Kardec, com a sabedoria, vai dizer: o Espiritismo preenche todos os requisitos. Qualquer palavra que a gente use, advogado, consolador, instrutor, orientador, o Espiritismo preenche todos esses requisitos.
quando vem restaurar a palavra de Jesus em espírito e verdade. Vem recordar a sua mensagem, a sua doutrina que foi tão deformada, a doutrina cristã de mártires, de perseguidos, a doutrina cristã que deu sangue de muitos mártires. A partir de 313, quando o imperador Constantino estabelece o Édito de Milão, autorizando o cristianismo como religião do Estado, aquela religião que era de perseguidos passa a ser de perseguidores. E começam as perseguições. Doutrina cristã começa a se unir ao Estado, à política humana, e começam as vinculações. E aquela doutrina simples e pura passa a ser deformada. Vem as guerras santas, as cruzadas, as inquisições, o tribunal do Santo Ofício. Em 553 há um segundo concílio ecumênico de Constantinopla. E graças a esse concílio ecumênico, a reencarnação é retirada das doutrinas cristãs, considerada uma heresia, porque os cristãos primitivos eram reencarnacionistas. E começa toda uma alteração que vai descambar em 1000 anos de Idade Média, 1000 anos de ignorância, de intolerância. A divindade de vez em quando envia à terra espíritos para tentar sensibilizar o poder da igreja, da doutrina cristã, e não consegue. São João da Cruz, Santo Antônio de Pada, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis, que reencarna na extrema pobreza para chocar a pompa, o orgulho, a vaidade, a ganância e a ambição do poder temporal, e não consegue, melhor, a sua mensagem não consegue sensibilizar, embora ele iluminasse a Idade Média. Então a divindade envia à terra um espírito que tem um temperamento mais forte, e vem à terra Martinho Lutero, para de alguma forma diminuir o poder religioso, que se divide em duas correntes, católico-romana e protestante. A ideia do protestantismo é resgatar aquele cristianismo que Jesus e os apóstolos viveram, mas não foi conseguido, porque logo depois da reforma vem a contra-reforma, as guerras entre protestantes e católicos, católicos e protestantes, a noite de São Bartolomeu e uma série de chacinas que ensanguentaram as páginas da humanidade. E os mesmos erros da fé romana, aquela doutrina protestante começa a recair, sem nenhuma crítica da nossa parte, estamos analisando historicamente o que aconteceu no passado. E mais tarde vem uma série de ramificações, porque mais tarde Calvino discorda de Lutero, e surge uma nova ramificação. Hoje existem mais de 2000 religiões evangélicas protestantes, cada uma com seu ponto de vista, com a sua visão específica, com a sua interpretação pessoal. Veio a Renascença, os grandes espíritos trazendo a beleza, e mais tarde a negação, o materialismo histórico, o materialismo dialético, a ideia de que a alma não existe, que o corpo nada mais é do que um conglomerado de células e a alma morre com ele. Essa ideia mais tarde foi dizimada por Allan Kardec. Em pleno século de materialismo, Allan Kardec consegue demonstrar em linguagem de igualdade de condições que nós somos imortais, que nós sobrevivemos ao corpo. Francis Bacon, em pleno século XVII, vai dizer: uma filosofia superficial leva a mente do homem ao ateísmo, ao materialismo, à negação. Mas uma filosofia profunda leva a mente do homem à verdadeira religião, que deve estar sintonizada com a ciência. Francis Bacon estava falando de algo que só mais tarde vai ser apresentado por Allan Kardec, através da doutrina espírita, que restaura o Evangelho de Jesus, que tem como objetivo principal resgatar o pensamento de Jesus em espírito e verdade, ressuscitá-lo, conforme está na questão 627 do Livro dos Espíritos. A nossa proposta, dizem os imortais, é ressuscitar o pensamento de Jesus em espírito e verdade. As estrelas cairão do céu, diz Jesus em o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo de 1 a 33, quando ele fala dos sinais dos tempos futuros. E ele vai dizer, quando tudo isso se transformar, quando o mundo se transformar, o Filho do Homem voltará em sua glória, e as estrelas cairão do céu. Muito teólogo, estudioso, muito especialista de religião discute que expressão é essa, estrela cair do céu. O que significa isso?
as estrelas caindo do céu. Há também trechos no Evangelho, no Antigo Testamento, o exército de Jeová de estrelas. Há também a tradição dos 3 reis magos na direção da manjedoura, guiado por estrelas. Que estrelas são essas? Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu prefácio, ou melhor, na capa, no seu frontispício, antes da introdução, há uma comunicação mediúnica do Espírito de Verdade, recebido em Paris, em uma sessão mediúnica na Sociedade Espírita de Paris. E a comunicação começa assim: os Espíritos do Senhor, que são as estrelas do céu, que descem à terra para chamar a atenção e dizer a verdade, cegar os orgulhosos, fazer brilhar a luz para todos e confundir os hipócritas, para que a verdade possa ser disseminada agora a todo mundo. As estrelas que cairão do céu são os fenômenos mediúnicos, as manifestações espirituais que nos chamariam a atenção para a verdadeira vida. O Espiritismo, meus amigos, preenche a ideia do Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo vem nos conclamar a ciência que estuda a espiritualidade, a filosofia que investiga o nosso autoconhecimento, mas a religião cósmica do amor, da fraternidade, sem a qual não há salvação, como diz o emérito codificador em o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo, portanto, restaura essa proposta, vindo nos convidar a exercitar aquilo que Jesus havia propalado e que foi esquecido: as virtudes cristãs, a tolerância, o amor, o perdão das ofensas, o hábito mental de cultivar as coisas nobres. Já notaram como a gente cultiva tanta coisa negativa? Como a gente cultiva tanta coisa que é degradante? E depois não sabemos porque estamos cansados, porque estamos estourados, porque estamos estressados. Cultivo de ideias deprimentes, cultivo de ideias pessimistas. Nós queremos estar sempre em tudo que é lugar. Hoje, com as redes sociais, estamos sempre querendo ser fotografados, estamos sempre querendo estar evidente em tudo que é lugar, estamos sempre querendo estar em vários locais ao mesmo tempo, e nos estressamos. Estamos querendo ver a vida alheia, perseguir a vida alheia no Facebook, queremos também divulgar a nossa intimidade, e aí estamos sempre naturalmente tensos. Então ficamos em estado de alerta para ver o que é que o outro está publicando, o que é que o outro curte, o que é que o outro não curte, o que é que o outro coloca. Então a gente vai num vaso sanitário e tem que publicar na internet. É a época, a cultura dos reality shows, a época da exposição, da evidência, e ficamos perguntando para que isso, e não conseguimos concentrar em coisas nobres. Claramente está viciada em outras coisas. Então quando pegamos um livro para ler, eu vejo muita gente dizendo: eu pego um livro espírita para ler e não consigo e durmo, que é o meu obsessor me pega. O obsessor chama preguiça mental. E eu costumo dizer: leia em pé, porque quando o obsessor pegar, você cai no chão e acorda e continua. Então o psiquismo não está habituado com aquilo, porque o inconsciente está cheio de outras programações, então se desinteressa. Mas eu nunca vi alguém dormindo contando dinheiro, que aceso, escrevendo a carta para a namorada, para o namorado. Então está ali no centro do interesse. Ninguém assistindo determinado filme de violência, de sexo, a pessoa fica acesinha. Agora pega um livro, aí dorme. É o interesse, é o hábito mental que naturalmente não foi exercitado, não foi estimulado. Então é necessário, portanto, criar novos hábitos mentais, que o Espiritismo preconiza com muita sabedoria, para que a gente tenha uma vida interior e não tenhamos apenas, como nós falamos, vida exterior. Nós temos sempre vida exterior, está para lá e para cá, ser visto, mas e a vida interior? E quando passamos por alguma aprovação, não reagimos bem, não lidamos bem com a ocorrência, reagimos muito mal, complicamos a situação, porque não cultivamos vida interior, não tivemos hábitos de silenciar o nosso, não é o silêncio da boca, é o silêncio da alma, de cultivar a oração, a meditação, de autodescobrir-se, para agir de maneira eficiente, para agir no bem, porque a caridade preconizada por Allan Kardec não é ação apenas material. É óbvio que também é tudo muito nobre,
a sopa que a gente dá, a cesta básica que a gente conduz, o medicamento, o agasalho, o dinheiro, tudo isso é muito bom. Mas quanta gente dá o dinheiro, mas não dá o perdão? Que é muito mais difícil. Dá a paciência, dá a atenção, é muito mais difícil. Por isso Allan Kardec vai estabelecer que a verdadeira caridade é a caridade moral. A caridade material nós fazemos porque os governos da terra ainda são injustos. E não estamos falando aqui em nenhuma situação política específica, nem do país, nem fora do país. Do mundo. As administrações do mundo ainda são injustas. Porque quando as sociedades forem justas, ninguém vai precisar morrer de fome e nós não vamos ter demandas materiais. Mas e a caridade moral? A caridade de conviver, de tolerar a diferença alheia, de aceitar a dificuldade do outro, a imperfeição que o outro ainda tem. Quando nós nos descobrimos, percebemos o quanto é difícil para nós. Então passamos a ter tolerância para o outro e aceitamos que o outro também, porque é difícil para ele também. Temos mais compreensão ou compaixão. Por isso a caridade é um trabalho interior que se irradia de dentro para fora, para alcançar o outro, através do trabalho de transformação interior para melhor, o exame corajoso das próprias imperfeições, para superá-las, para modificá-las, para agir de maneira brilhante, de maneira tranquila, para alcançar, digamos assim, experiências mais avantajadas, para procurar de alguma forma trabalhar primeiro o pouco para conseguir o muito. Como disse Jesus, quem não é fiel a mim no pouco, nunca será no muito. É que vale dizer, às vezes a gente fica preocupado com coisas grandiosas e se esquece do tratamento que a gente deve ter com o próximo, da forma como a gente deve se dirigir ao outro. Às vezes a gente se dirige ao outro de forma tão agressiva, o outro não fala, mas sente. Então esse é um trabalho que nós devemos fazer, que não tem aplauso, que não tem público, que não tem ovação, que nós não somos festejados, ninguém pega a gente no colo, bota tapete vermelho, mas é um trabalho interior, que naturalmente vai pesar sobre a nossa consciência. E o bem que a gente faz, quanto nos faz bem, quanto gera bem a nós mesmos. Eu me lembro que certa vez Chico Xavier contou, e já contamos essa história em outras casas, está em um livro inclusive sobre a vida de Chico, que ele visitava uma família muito pobre, uma família paupérrima, necessitada, principalmente na época de Natal. Como o Chico não constituiu família, na época de Natal as pessoas passam com suas famílias, e ele, solitário, às vezes ia passar com necessitados. Arnaldo Rocha diz que ele dizia: Arnaldo, você precisa conhecer Valéria. Valéria é linda, é uma beleza estonteante. Estava na época de Rita Hayworth, a célebre Gilda, a atriz cinematográfica de Hollywood, sensual, símbolo sexual da época, atraente, era um mito de beleza. E Chico dizia: a Valéria é como Rita Hayworth. E Arnaldo Rocha dizia, já ficava imaginando aquela deusa grega, aquela coisa, mas a percepção de Chico era diferente. Quando eu cheguei na casa, não era aquela beleza como Rita Hayworth, eram os olhos de Chico. Era uma menina cuidada por um casal de pessoas muito modestas, ele pedreiro, ela doméstica, e ela, menina, ali, deformada, com o crânio avantajado, com uma hidrocefalia, com deficiências sérias, com deficiências na fala. E em determinado momento eles sentam, começam a conversar. E um Natal, Chico disse: Valéria, minha filha, fale conosco. Eu sinto que você pode falar alguma coisa, repita alguma coisa que a gente fala com a gente, é Natal. Você sabe que o nome de Jesus tem uma importância muito grande? O psiquismo de Jesus penetra tanto o planeta, impregna, que nós estamos impregnados do pensamento dele. O nome de Jesus tem força, minha filha, fale alguma coisa, fale. Ela olhava e tentava de alguma forma e não conseguia, e disse: fale o nome Jesus, Jesus. E ela fez um esforço e falou: Jesus. A família começou a chorar, a mãe da menina começou a chorar, Chico começou a chorar. Na semana seguinte a menina desencarnou. Chico nunca mais esquecer dessa experiência. Anos mais tarde, já em Uberaba, já havia saído de Pedro Leopoldo, já havia ido para Uberaba, e um dia, depois das atividades do grupo espírita da prece, quando ele ia se deitar, aparecia um ser espiritual que se aproximava, erguia as mãos e aplicava-lhe um passe na região do tórax, sorria e desaparecia. No dia seguinte, novas atividades mediúnicas. Quando acabava, ele se deitava, aquele mesmo ser espiritual aparecia, distendia e desaparecia. E assim foi durante mais de uma semana.
E depois disso, Chico teve um infarto. Foi hospitalizado e ali ficou sob tratamento em um hospital durante algum tempo, até que aquele mesmo espírito aparece em determinado momento, sorri, aplica-lhe um passe, e quando está virando as costas para desaparecer, Chico diz: agora eu entendi, você estava me dando passe, estava me fortalecendo física e psiquicamente, não é, minha filha? Você estava me fortalecendo para o infarto que ia se dar, eu ia ter que passar por essa experiência, e você estava me preparando, estava me fortalecendo, não é verdade? O espírito virou, era uma jovem dos seus 19, 20 anos, trajada com vestido à antiga, e disse, balançando a cabeça, aqueceu afirmativamente. Então Chico olha e disse: mas espera aí um momentinho, eu não mereço a sua visita, você é um espírito tão nobre, eu não mereço, eu não conheço a senhora, a senhorita, mas eu quero lhe agradecer. O espírito olhou e disse: você me conhece. Ele disse: então me diga o seu nome, algum sobrenome. Eu conheço algumas famílias aqui de Uberaba, de Belo Horizonte, talvez pelo sobrenome eu possa associar. O espírito sorriu e disse: Chico, eu só vou dizer uma coisa: Jesus. Chico disse: Valéria, como você está linda, minha filha, que beleza, as deformações ficaram no corpo. Eu estou assim agora, recuperei-me de uma prova, de um crime hediondo que eu havia cometido em outra reencarnação, através daquela experiência dolorosa, e agora estou livre, e quero agradecer a você, e quero dizer, Chico, que todo o bem que você faz, você acaba ganhando amigos, inclusive no mundo espiritual, porque aqueles que simpatizam contigo, acabam te defendendo, acabam cercando-se de ti, não apenas os guias espirituais que te protegem, mas também espíritos que não são guias, mas que passam a fazer parte da sua família espiritual, acaba te protegendo e assessorando. Por isso a caridade, Chico, é uma defesa magnética para nós mesmos, como o apóstolo Paulo dizia, a couraça da caridade. E todo o bem que a gente faz é bem para nós mesmos. É isso que o Espiritismo vem ensinar, meus amigos. Para concluir, Joana de Ângeles diz que certa vez um jovem queria compreender como era a Bíblia e foi procurar uma escola de rabinos, uma escola famosa, e chegou nessa escola do rabino Shammai. Shammai era muito austero, e ele então perguntou: você poderia me dizer o que está escrito na Bíblia? Porque a Bíblia é um livro muito grande, eu queria que você me ensinasse aqui em alguns minutos. Eu vou me colocar aqui em de um pé só, e quero que nesse período você me diga, no tempo que eu fique de um pé só, toda a Bíblia. Shammai olhou e disse: impossível. O termo Bíblia já vem do grego biblios, que significa livros e mais livros e mais livros, é uma coletânea. A Bíblia tem muitos ensinamentos, é impossível. E o jovem, como todo jovem, ou pelo menos a maioria inquieto, disse: então a Bíblia não me serve, e deu as costas e saiu. Foi a outro templo do chamado Rabino Hillel, uma personalidade conhecida da cultura hebraica, avô de Gamaliel, o grande rabino mais tarde que orientaria Saulo de Tarso. Hillel recebe aquele jovem que faz a mesma proposta: o senhor poderia me ensinar a Bíblia no tempo que eu ficasse de pé, em um só pé? E Hillel disse: pode tomar postura. Ele tomou e disse: ama, e calou a boca. Mas só isso? Só isso. Mas a Bíblia é um livro cheio de páginas, cheio de capítulos, cheio de ensinamento. Então, a Bíblia toda é amar? Amar. E o que é aqueles ensinamentos todos? Aquilo tudo é explicação disso. Mas quem ama não precisa de explicação. Agora, quem não ama precisa aprender a estudar muito para conseguir chegar a amar. Então, o Espiritismo nos oferece esse arsenal de conhecimentos, de estudo, para que a gente consiga essa iluminação, para que a gente consiga amar nessa profundidade que Jesus nos recomendou, e poder naturalmente ter o pensamento vinculado aos céus, sintonizado com o alto, e ser felizes durante a trajetória da reencarnação e alcançar a plenitude após a vida material. Muito obrigado, muita paz. Eu poderia ficar aqui a noite toda ouvindo esse rapaz falar, porque é maravilhoso, mas